Então, pessoal, mais uma vez, falo pra todos, não tem Deezer não, né, Enzo? É só no Spotify, né? Opa, é só Spotify por enquanto, não estamos no Deezer. Então, pra você que está conosco, mais uma vez, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o pessoal, se inscreve no nosso canal e vamos pra mais um dia de resenha aqui, falar um pouquinho sobre esse final de semana um pouco trágico, né? O Atlético perde pro Botafogo lá em Buenos Aires. O Cruzeiro empata, né, com o time do Bragantino brigando aí pelo G8 ainda do campeonato. Não consegue ainda fazer aquela partida que a gente espera, tem uma melhor e tal, mas mesmo assim, sempre com o pé atrás, né? O Diniz segue sem vencer ainda direito pelo Cruzeiro, são 2 vitórias, Sim. 8 empates, 7 derrotas, é uma coisa bizarra. Enfim, vamos falar de muita coisa hoje. Vamos começar pelo Cruzeiro, né, que é o jogo mais recente. Vamos falar aí desse empate. O Cruzeiro vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, que é um time que luta para não cair, né? Que em determinado momento conseguiu sair da zona do rebaixamento, acabou voltando durante o jogo. E é uma partida que o Cruzeiro faz, mais uma vez, faz um primeiro tempo fraco, né? Time com muita dificuldade na saída de bola. Enfrenta um time do Bragantino que a gente precisa de levar em conta, né? Que a gente até tinha comentado. Tem algumas peças boas. O Capixaba eu gosto, o Lucas Veríssimo é bom. Evangelista é bom. O Sacha é o próprio jogador também que eu gosto. Foi o autor do gol do Cruzeiro, do Bragantino. Mas mesmo assim é um time com muita fragilidade, né? E mesmo assim o Cruzeiro não conseguia atacar no primeiro tempo, né? No caso, não era um time agressivo. Era um time com muita dificuldade na saída de bola. Entrou ali com já o Lucas Silva de novo, né, como titular. É um time um pouquinho mexido, mas enfim, acaba o primeiro tempo perdendo, com jogando abaixo, e aí já no segundo tempo tem mais uma vez o melhor. Eu não me lembro contra quem que foi o último jogo que o Cruzeiro fez. Grêmio. Foi contra o Grêmio, né, que foi mais ou menos assim. O Cruzeiro melhora também no segundo tempo. Começa perdendo, tomando um gol no início. É a tônica do que foi os dois últimos jogos. O segundo tempo o Cruzeiro até cria mais, né? Teve pancada, foram 20 e tantos chutes, mas só 2 também no gol, que não adianta. Mas melhora já no segundo tempo e aí consegue um empate que também não adianta muito, né? Pro Cruzeiro interessa a vitória, ainda mais com Corinthians e Bahia ganhando. Esse empate foi pior pro Bragantino, né? Muito pior, porque o Bragantino quase que sela o seu rebaixamento, ainda é possível, né? Mas é muito complicado. Pro Cruzeiro seria terrível também, porque ficaria cada vez mais longe da pré-Libertadores. Hoje, inclusive, tem um jogo importantíssimo, hoje tem Corinthians e Bahia. É verdade, confronto hoje direto, já, né? São os 2 adversários que estão à frente do Cruzeiro. Agora 9h30? Isso. E é exatamente isso que você falou, Rafa. Esse jogo aí é exatamente um grande exemplo do que foi... remake de Grêmio e Cruzeiro e Grêmio. Contra o Grêmio, achei até o time um pouco até melhor, assim, o fator casa, isso tudo influencia, né? Mas o Cruzeiro começa muito mal, toma um gol muito cedo, que é o que vem acontecendo muito, inclusive, com o time. Tomando de novo gol, né? O Cruzeiro não consegue passar em branco, né? Não consegue fazer jogos sem tomar gols, né? E... muita dificuldade de criação, apesar de ter muito a bola, né? O Cruzeiro chegou a ter 70% de posse de bola. Mas uma montagem de time... acho que os desfalques estão fazendo a diferença nesse momento, né? De não ter nem Matheus Henrique, nem Caio Jorge. São jogadores que dão uma certa... O Cruzeiro de ataque tem quase ninguém, né? Tem uma Exato, pancada exatamente, o Verón se lesionou. Se lesionou, assim, pouco tranquilo, né? Mas não contava com ele. Já não contava com ele. Rafa Silva fora, Caio Jorge fora. Aí a única opção que você tem de ataque é o Lautaro, que ele tá jogando... foi jogando numa posição que não é a que ele gosta mais, né? Que é de ser a referência. Então ele briga muito entre os zagueiros e não é a característica dele de receber essa bola de costas, né? Ele é um cara que tem um pouco de dificuldade mesmo, até de domínio mesmo, né? Ele não é um primor técnico, assim, né? O Lautaro é um jogador que se destaca muito para aquela bola em profundidade, né? Que você lança para ele atacar o espaço, para ele pegar uma jogada de velocidade. E o Cruzeiro não consegue fazer isso, né? Porque o Cruzeiro não tem esses jogadores para dar essa opção de velocidade, né? Então montou um time muito de retenção de bola, de ficar muito com a bola, né? Então Romero, Lucas Silva, Vital, Matheus Pereira
e Barreal. Real. São todos jogadores que não são velozes, assim, pra atacar um espaço, pra receber uma bola longa. São jogadores que jogam curto e tal. Pode até ter um sentido dentro do que o Diniz gosta de fazer, mas o time não consegue entrar, né? Fica aquela coisa de rodar, roda pra lá, roda pra cá, roda pra lá, roda pra cá. Não consegue entrar na área, não consegue finalizar. O Lautaro brigando sozinho. O Cruzeiro é um time que fica muito tempo com a bola, passa muito tempo do jogo com a bola, mas não consegue incomodar. O Cruzeiro não é agressivo com a bola. Quando ele tem a bola, ele não consegue ser agressivo. E deixa ainda muito espaço, né? Assim, o Bragantino abdicou completamente de jogar, né? Depois que ele faz o gol, né? Ele assume a retranca master ali mesmo pra tentar ganhar o jogo ali na defesa. Mas o Cruzeiro ainda muito exposto. Quanto o Grêmio mostrou isso algumas vezes. Apesar de no segundo tempo, contra o Grêmio, ter conseguido controlar melhor o jogo. Mas tomando ainda muita pressão, né? Os laterais ainda devendo muito. O William e Marlon ainda numa queda, assim... Bem mal. Muito mal. Tecnicamente, eles estão muito O Marlon eu tô abaixo. assustado, de verdade mesmo. Marlon errando coisas simples, assim, passes simples. O William, eu até tinha comentado no outro programa que poderia ser alguma coisa relacionada ao desgaste de temporada mesmo, de muitos jogos e tal. Isso deve ter um peso significativo. Mas erros técnicos, né? Um passe, um cruzamento, é muito mal feito, né? Então, assim, acho que o Cruzeiro não tá jogando um futebol pra se classificar pra uma Libertadores. A gente pode entrar depois aqui no assunto do jogo do Palmeiras, que o Cruzeiro vai jogar sem público. Isso é algo que influencia muito. O Cruzeiro poderia... É o último jogo em casa, né? Então poderia, sim, através da força da torcida, conquistar uma vitória. Não, vai ser um jogo difícil contra o Palmeiras. O Palmeiras ainda tem chance matemática de ser campeão. Eu vou perguntar, qual o motivo de não ter a torcida? Evitar uma possível briga entre torcidas organizadas. Incapacidade da polícia militar o motivo de não ter o público é esse. Em assumir... função do que aconteceu em São Paulo. Assumir a sua própria incompetência de não saber organizar um evento de grande porte. Daquele fato ocorrido em São Paulo, do ônibus do Cruzeiro. Que tem 2 meses atrás. Então... Outubro, quer né? dizer, de a quem que é essa emboscada, decisão? né? É da CBF? Foi do governo de Minas, né? Do governo de Minas? Não, assim, a CBF que... na verdade, isso. A CBF solicitou o governo de Minas para não ser torcida... Não, a CBF decretou, falou assim, ó... Decretou. Jogo fechado. Isso é um dos maiores absurdos do futebol brasileiro. São os maiores absurdos. Por vários motivos. Primeiro, se existe alguma vítima nisso, é a torcida do Cruzeiro. Que teve um torcedor morto, inclusive. Teve um torcedor morto. São vítimas de um atentado criminoso, né? Agora, você punir um clube de futebol porque o Estado não tem capacidade de garantir a segurança, então você pode fechar todos os estádios, todos. Que é uma mentira, então, porque eles conseguem fazer, né? Se a CBF acha que é isso, então que se feche em todos os estádios. Todos, porque em todos os estados brasileiros, em todos os jogos, você não tem a segurança completa do evento. Então, é um absurdo que estão fazendo com o Cruzeiro agora, desportivamente falando, e do ponto de vista até de arrecadação também. A CBF vai pagar a renda do jogo para o Cruzeiro. Né? E que culpa o Cruzeiro tem de uma agressão de uma outra torcida ao seu ônibus? Ou seja, o Cruzeiro não fez nada de errado, a torcida do Cruzeiro não fez nada de errado e o clube está sendo punido. E isso não pode passar batido. Isso não pode ser uma coisa, não vai ter o jogo porque... Pode ser que tenha uma briga, né? As autoridades, o poder público não tem... Pode ser que o estádio seja destruído de qualquer clube amanhã. Pode ser que entre um cara com a metralhadora lá embaixo, porque a torcida adversária... É um absurdo o que está acontecendo. Um absurdo mesmo. Eu estou indignado com isso. Não é correto por parte nem da CBF e não é correto por parte das autoridades. As autoridades que comandam o futebol, comandam a justiça brasileira, deveriam intervir nesse momento e liberar a torcida para assistir o jogo, porque não tem... O Cruzeiro está sendo punido por absolutamente nada, por uma possibilidade. É assim, é um jogo de alto risco devido ao histórico, mas se a gente pega, inclusive, o próprio histórico... A gente proíba a torcida, a visitante entrar. Eles que promoveram isso. Nenhuma das duas brigas são no entorno... dos estádios. As duas são rodovias. Né? Pronto. E aí, no caso, bota uma escolta lá, 10 carros de polícia pra acompanhar até a fronteira lá, São Paulo, BH, depois vai... Assim, são coisas que dá pra ser feitas. A segurança eles conseguem dá pra fazer. ser feito. Olha, dá pra ser se feito. proibisse eles a torcida... Eles não querem, eles conseguem fazer, mas eles não se querem. proibisse a torcida do Palmeiras de entrar no estádio, seria compreensível.
como forma de punição, O que até Já não achei, seria né, ser. que Já eu não acho até seria errado. certo também, já não não. seria Porque o ser. Cruzeiro teve Também tá público errado, lá. Já não seria ser. também acho que tá Né? errado. O Cruzeiro foi lá, o Palmeiras tem que vir também. Mas se fosse isso, era até razoável. Você não comprometeria o espetáculo. Com a torcida em casa, com o último jogo sendo feito do Campeonato Valendo- Brasileiro, valendo coisa vaga na pros dois, né? Libertadores. É. Valendo. É importante que o Cruzeiro tenha a torcida no jogo, pode ser decisivo para as pretensões do próximo ano, que a gente vai falar dos dois clubes pro O que 2025. poderia ser o diferencial do Cruzeiro seria justamente a torcida, porque na bola ele perde, né? Claro. O Palmeiras é melhor, o Palmeiras é E favorito pra até é ganhar. um direito da torcida ir pro campo, aplaudir ou Protestar, vaiar ou que criticar. Isso aí é um direito. A pessoa, o torcedor, o cidadão tá pagando o ingresso dele, não tá ganhando de graça de ninguém. É um direito adquirido. Agora, o que estão fazendo no Cruzeiro é um assalto. Isso sim é um assalto. É vergonhoso que ninguém se manifeste, que a imprensa está tratando isso como uma coisa corriqueira, normal, sabe? Não é normal, não é normal. Isso é muito grave, porque isso abre uma porta para os próximos jogos, próximos campeonatos. E se a CBF achar, não, esse jogo aqui você pega torcidas que batem de frente, né? Atlético Flamengo, pô. Atlético Flamengo. Não vai ter torcida no estádio porque não, pode ser que haja alguma confusão. Uma vergonha completa. É lamentável mesmo. Realmente. Bom, só pra gente então, só pra dar uma passadinha final desse jogo do Bragantino, né? E do Bragantino e Cruzeiro. Ao que o Davizinho falou, é um resultado que foi muito pior ainda pro Bragantino, mas que pro Cruzeiro seria fundamental uma vitória, né? Na rodada O passada. Cruzeiro foi péssimo também. eu né? acho que o Mas dentro da Corinthians ganha. circunstância, né? Dentro da circunstância de ter conseguido acho que é empate ruim no pro final do Cruzeiro, jogo, sim. né? Menos Dá mal, tempo, né? Não ter É ruim perdido. pro Cruzeiro, mas é pior pro Diniz. Eu Sim. acho que o Diniz está chegando num final de Campeonato Brasileiro com um desempenho muito abaixo do esperado. Péssimo, Com um tá muito futebol ruim. muito abaixo do esperado. Sim. O Cruzeiro perdendo uma grande chance de estar na Libertadores do ano que vem. Se não fosse esse desempenho tão medíocre que o Diniz estava falando. E ele coloca o trabalho dele, caso ele fique, eu acho difícil, mas ele não vai ter clima para trabalhar o ano que vem. Ele já começa muito pressionado. Porque a torcida não vai aceitar um desempenho no Campeonato Mineiro que seja Final, inferior a né? uma decisão ou o próprio título, né? Então, A eu depender acho que ele das já contratações do Cruzeiro, né? Aí vai ser uma exigência de título dependendo mesmo, do que né? acontecer com o próprio rival, o Cruzeiro entra como franco favorito como um dos favoritos para o título do ano que vem. E o Diniz se coloca numa posição muito ruim. Ele tem 2 jogos agora para mostrar um bom trabalho e para reverter essa imagem dele. Caso contrário, ele mesmo criou um ambiente péssimo de trabalho para ele. Realmente.